Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, família querida, mais uma devocional SB Fé. Estamos começando mais uma vez aqui juntos, a minha família amada, amigos queridos, e você que não participa ao vivo, assista aqui no YouTube e não esqueça de dar um curtir e se inscrever no nosso canal. Amém? Então, hoje a nossa devocional tem um tema muito importante. Todos os temas são importantes, mas tem aqueles que a gente escolhe como prioridade. E o tema mesmo já está dizendo, olha, eu vou fechar aqui para que vocês possam ler. Deus como prioridade na sua vida. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Este versículo está em Ageu 2:9. Tenho certeza que muitos já escutaram esse versículo, né, nas ministrações, em imagens que vocês recebem no WhatsApp, e na própria igreja, mas às vezes a gente não sabe onde está a referência. Está no livro de Ageu. E muita gente nem sabe quem é o profeta Ageu, nunca nem leu esse livro. É um livro pequenininho, com apenas 2 capítulos, mas que tem, assim, muitas mensagens impactantes ao nosso coração. Amém? Deus, quando Ele quer usar as pessoas, Ele usa a sua maneira. Então, ele vai, pega aquele profeta que escreveu apenas 2 capítulos, mas ele faz... através da capacitação do Senhor, ele faz obras grandiosas, né? Porque Deus, o que Deus faz é bom, é perfeito e agradável, porque ele sonda o coração de cada um. E naquele povo exilado, né, que estavam prestes a voltar para Jerusalém, quem Deus escolheu, né? O profeta Ageu. Então, ele é especial para o Senhor e ele, na sua ministração, através do Senhor, falando através da vida dele, ele deixa bem claro que nós devemos colocar Deus como prioridade em nossas vidas. Vejam que este homem que escreveu apenas 2 capítulos, trouxe versículos assim impactantes e trouxe essa mensagem de poder para as nossas vidas. Amém? Então, vou compartilhar agora a tela com vocês, para que vocês possam ler juntamente comigo, acompanhar. Vamos ver aqui. Onde está? Aqui. Esse aqui é o nosso blog, né? Que tem todas as devocionais SBT. Nós estamos aqui, se você clicar nesse blog, ele vai ter aqui todas as ministrações das semanas passadas, a qual você pode entrar, ler, né, a ministração, e também sempre tem, aqui sempre eu coloco, depois que termina a devocional, o vídeo do YouTube, para que você possa não apenas ler e assistir também, tá bom? Então vamos iniciar aqui a nossa devoção. Nós já oramos, já buscamos a presença do Espírito Santo do Senhor. Agora nós vamos aprender da palavra de Deus. Deus como prioridade na sua vida, na minha vida, na sua vida. A leitura está no livro do profeta Ageu. E no capítulo 1, versículo 4, ele já começa Deus falando pela primeira vez ao profeta. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vocês vão entender o contexto desse versículo logo adiante, que eu vou explicar. Mas somente por esse versículo, mesmo sem contextualização nenhuma, o que é que nós podemos tirar de mensagem para as nossas vidas? Como é que nós vamos cuidar de todo o nosso lar, né? Deixá-lo assim impecável, se a casa do Senhor está destruída? Mas que casa é essa que ele está? E ele está... Pronto, agora estão ouvindo bem? Então, mas que casa é essa que eu quero contextualizar nesse momento, né? Que casa é essa? Se você arruma a sua casa
Eu quero trazer nesse momento é o seu templo. Qual é o seu templo? É o seu coração, é a sua vida. Nesse contexto tem outra, né? Tem outra proposta, mas eu estou pensando assim, todas as vezes que você lê a Bíblia e você vê um versículo, se você não souber, né, o contexto que daquele versículo, quem falou, ou em que situação aquele versículo foi falado, daí você pensa assim, como eu posso trazer para a minha vida hoje? Então, nesse caso, assim, como eu posso me preocupar, colocar todo o meu tempo para cuidar das obras, de tudo da minha casa, arrumar a casa, arrumar a cama, a comida, todos os afazeres, e eu esquecer de separar um tempo para o Senhor, para cuidar do tempo do santuário que é o Espírito Santo de Deus, para acordar, orar, para ler, ter aquele hábito de leitura da palavra de Deus. Se você não tiver tempo de ler um capítulo inteiro, nem que seja um versículo, mas ao deitar também, ao meio-dia, no momento que você for fazer suas refeições, buscar ao Senhor. É onde você já vai fazendo a limpeza e cuidando do seu coração, da sua vida. Amém? Eu mostrando para vocês aqui as imagens, né, essas ilustrações que eu trouxe, nós temos aqui o primeiro templo de Salomão, né, que ele foi um templo assim muito suntuoso, com muita riqueza, muito ouro, né? Depois nós temos o segundo templo que foi, né, reconstruído pelos exilados, né, os judeus que foram exilados para a Babilônia, e depois eles voltaram e construíram o segundo templo. Veja que é muito mais modesto. E já aqui o mesmo templo, ele foi reformado pelo Herodes, já na época de Jesus, né, quando Jesus já estava aqui entre nós. Então, esse mesmo templo, Herodes foi e reformou e deixou mais bonito. Amém? Agora vamos conhecer um pouco quem foi o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele foi um profeta pós-exílio. Que é pós-exílio, né, para que possam todos lembrar. Nós tivemos o exílio da Babilônia, né? A Babilônia invadiu, né, a Judá, levou os cativos, destruiu o templo do Senhor, esse templo lá de Salomão, e depois de 70 anos, eles começaram a retornar, né? E Ageu, o profeta Ageu, ele voltou com a primeira turma de judeus que estavam voltando para o seu lar, tá bom? Então, o profeta Ageu, ele é autor do livro do Antigo Testamento, que ele leva o seu próprio nome. E o nome de Ageu significa festivo ou festival, né? Então, ele foi um profeta que no momento da construção do alicerce do templo, ele, juntamente com todos que estavam ali naquela construção, comemoraram, né, a construção do alicerce do templo do Senhor. Este profeta, ele nasceu lá na Babilônia e foi para Jerusalém após o decreto de 538 ou 537 a.C., emitido por Ciro, rei da Pérsia, o qual permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal. Isso está lá em 2 Crônicas e Esdras também. Então, aí você me fala, nossa, mas não foi a Babilônia que conquistou Judá? Por que a Pérsia, né, o rei Ciro, está envolvido nesse contexto? Porque depois que o rei Nabucodonosor morreu e depois que o seu neto Belsazar assumiu, teve aquele banquete que eu passei em outra devocional, onde eles estavam profanando os objetos sagrados do templo do Senhor, bebendo vinho nas taças, né, do templo do Senhor, as taças sagradas, foi onde a Pérsia invadiu, né, o rei Ciro, Dario, invadiu o castelo e tomou posse da Babilônia, e a Babilônia caiu. Então, agora a Babilônia, os judeus, enfim, todos pertenciam à Pérsia, né? E naquele momento onde já tinha encerrado os 70 anos, estava reinando o rei Ciro. Amém? Então, ele, já sabendo o poder do Senhor,
ele permitiu, óbvio, que o Senhor tocou em seu coração, ele permitiu que os judeus que quisessem voltar para o seu lar, não foram todos, porque muitos, óbvio, após 70 anos, muitos já tinham constituído a sua casa, a sua família, estavam já habituados em viver ali, ou na Babilônia, ou ali na Pérsia, né? E alguns que ainda não tinham conseguido ainda estabelecer raízes ou conquistar um pedaço de terra ou ter o seu próprio sustento, o que é que essas pessoas, né, fizeram? Vou voltar para casa. Quem sabe lá na minha terra eu possa recomeçar. Quem sabe na minha terra eu possa ter o meu pedacinho de chão, eu posso realmente voltar. E também tinha o desejo no coração dessas pessoas de voltar a fazer os seus sacrifícios ao Senhor, a ter o templo, né, a conviver no templo do Senhor. Há 2 versículos muito conhecidos no meio cristão que foram revelados no livro do profeta Ageu. Está no capítulo 2, 8 e 9, onde muitos já conhecem. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. E o outro versículo que eu já comentei, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Então, são 2 versículos que são muito falados nas ministrações, nas igrejas, e esses versículos estão no livro do profeta Ageu. Esse livro, de apenas 2 capítulos, ele traz 4 mensagens muito importantes. A primeira, sobre a reconstrução do templo. A segunda, fortalecer-se no Senhor, é Deus como prioridade. Vida espiritual autêntica, deixar de, né, não viver como os fariseus, realmente entregue o seu coração ao Senhor e viver com Ele, ser cristão de verdade e confiar na fidelidade de Deus. Amém? Então, lá no primeiro capítulo, ele convida o povo para reconstruir o templo. No segundo, ele manifesta a glória, né? Ele fala sobre a glória do novo templo. E ainda no segundo, bênçãos futuras de Deus e vitória do seu povo sobre as nações. Deus é nossa prioridade e tudo mais ele fará. Esse é um versículo que tem lá em Mateus 6:33, e que diz, né, buscar ao Senhor, né, e que tudo mais ele fará. Amém? Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu e disse, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, trazendo para o contexto daquela época de Ageu e todos os exilados, o que aconteceu para que Deus pudesse advertir através desse versículo, né? Deus ainda fala assim, agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe e colocam em bolsa furada. Então, o que significa isso? Significa que as pessoas estão fazendo, deixando Deus em segundo plano, deixando de construir o templo do Senhor, para pensar nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas necessidades seculares, e aí é onde ele planta e não semeia, onde ele recebe o salário e o devorador vem e leva tudo, onde ele é roubado, né? Ele não consegue realmente florescer diante da sua semeadura, porque não colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Então, a primeira mensagem que um profeta quis ressaltar no início desse livro foi para elegermos Deus como prioridade em nossa vida. Mas como é que ele demonstrou isso? O profeta Ageu nos trouxe essa reflexão quando ele advertira o povo sobre a reconstrução do templo do Senhor. Pois após a construção do alicerce do templo e diante de várias adversidades e obstáculos,
a construção do templo ficou parada. E então esses homens dedicaram o seu tempo a cuidar dos seus interesses pessoais e da construção das suas casas. Mas o Senhor, através do profeta, adverte. Eu repito pela terceira vez: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino trato enquanto a minha casa continua destruída? Então, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, porque no momento que você estiver trabalhando para a obra do Senhor, para a sua vida, para falar da palavra de Deus para outras pessoas que estão carentes, principalmente neste momento de pandemia, o Senhor estará cuidando dos seus afazeres. Mas se atentem, isso não significa que você também precisa só cuidar das coisas do Senhor e deixar a sua casa largada, o seu trabalho largado, os seus estudos largado. Não significa isso. Amém? Então, o que nós precisamos fazer? O ponto de equilíbrio, tudo tem o seu tempo. Nós sabemos que há ministros, pastores, pessoas que se dedicam a sua vida para a obra do Senhor, mas mesmo assim, o pastor também é esposo, então ele também precisa cuidar, né, da sua esposa, ele também é pai, cuida dos seus filhos, ele precisa estudar, ele também precisa trabalhar, se ele não viver apenas do salário da igreja. Enfim, então tudo é equilíbrio e o Senhor sabe, e você sabe, quanto você pode se dedicar mais à obra de Deus. Amém? Quantas vezes você se pergunta, por que tem situações em minha vida que parecem estar estagnadas, paradas, ou estão caminhando em passos lentos? Então, alguns mistérios precisam ser revelados na tua vida para que você possa ter os seus projetos também com êxito, para que você possa ver fluindo tudo de uma forma sobrenatural. Os obstáculos virão, mas você estará firme na rocha que é Cristo e não vai se desesperar, porque o Senhor também lhe coloca em situação apertada para que você demonstre que com Cristo, que você saiba que com Cristo você é mais do que vencedor, que você possa, que a sua fé seja testada, mas que você vá, se ajoelhe e busque em Deus a solução. Aqui no contexto, veja essa imagem. Essa é uma imagem ilustrativa, a qual os exilados, ao voltarem, encontram a sua terra assim, seca, árida, tudo destruído, as pedras ao chão. Realmente não é animador você pensar que você vai começar do nada, né? Os exilados que retornaram a Jerusalém com o profeta Ageu foram poucos. Saíram de lá um exército de mais de 700 mil soldados dos 2 milhões de judeus, né? Que foram para o cativo. E ao voltarem, foram voltando aos poucos. Também tinha ficado um pouco remanescente lá, um povo muito pobre, muito humilde. E 50 mil homens vieram nessa primeira leva junto com o profeta Ageu. Mas essas pessoas eram muito simples, muito pobres mesmo. Hoje a gente consegue imaginar os refugiados que assistimos na televisão. Quando eles saem da sua terra, malmente conseguem levar, né, o que tem, quando tem alguma coisa. E é assim, foi assim que esse povo voltou para Jerusalém. E quando chegou, encontrou a sua cidade assim destruída, né, uma seca tremenda. O profeta Ageu, ele atribuiu a toda essa pobreza porque não havia o templo para adoração ao Senhor. Então, ele clamou ao povo, vamos nos unir, vamos construir o templo para o Senhor, para que o Senhor possa abençoar a nossa terra e possamos ser abençoados também. Naquele momento, houveram sentimentos e reações antagônicos, porque essas pessoas se uniram e conseguiram construir o alicerce. O que é o alicerce? É aquela primeira parte, né, do templo, onde ali é o fundamento, onde ali vai conseguir depois subir as paredes e o templo vai ser de fato construído. Então, o alicerce é uma parte muito difícil e ela precisa ser muito bem feita. E quando eles terminaram o alicerce, tiveram sentimentos antagônicos. O que é isso? Os mais velhos, ao invés de se alegrarem, eles choraram, porque eles lembraram, né? Aqueles mais velhos, eles viveram, eles conheceram o templo de Salomão.
E eles viram, nossa, o Templo de Salomão foi tão lindo, e hoje nós conseguimos construir, né, reconstruir o templo com muita simplicidade. Mas os jovens que não conheceram o primeiro templo, eles ficaram felizes, eles gritavam tão alto que até de longe todos escutavam. Eles gritavam de felicidade porque eles tinham, com todas as dificuldades, conseguido construir o alicerce para o Senhor, né? Do templo do Senhor. Aí vem esse versículo lá em Ageu 2:9 diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, e neste lugar estabelecerei a paz. Então, vamos pensar em dois contextos. Tem aquele primeiro contexto que Salomão, ao construir o primeiro templo, tinha todas as riquezas, condições, né, para que esse templo fosse construído. Amém? Deus ali manifestou sua glória. Nós vamos ver isso logo em seguida, lá no livro de Reis. Mas, neste segundo templo, as pessoas tinham condições muito precárias, mas o seu ânimo, a sua força, o seu coração, o seu empenho foi muito grande. Então, o Senhor, ele não apenas precisa ver suntuosidade, ele quer um coração entregue. Então, se você, na sua simplicidade, conseguir fazer algo para o Senhor, mas foi o melhor do seu coração, saiba que o Senhor vai te honrar e aceita, da mesma forma que ele vai aceitar uma outra oferta por alguém que tem uma condição financeira melhor. Então, cada um dentro do que tem, dê o seu melhor e coloque Deus como prioridade. Amém? Já no segundo contexto, que é sobre o Messias. Mas isso eu vou explicar em seguida. Você consegue entender o porquê dessa declaração do Senhor? O primeiro templo, lá em Reis, fala que sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, o primeiro templo de Salomão, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa, encheu o templo. Então, no momento que o primeiro templo foi construído, era aquele dia, aquele momento da, vamos chamar de inauguração. Veio uma nuvem do Senhor com muito poder e grande glória. Os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé. Então, imagina a cena, aqueles sacerdotes caindo de joelho em adoração ao Senhor por causa da glória que o Senhor se manifestou. Né? O Templo de Salomão, ele foi riquíssimo e construído exatamente como Deus pedira. Vários reinos com reis e princesas vieram conhecer o Templo de Salomão. Ele foi construído no Monte Moriá, considerado um lugar especial, onde Deus se revelara a Abrão. Lembra da história de Abrão, que levou o seu filho para o sacrifício lá no Monte Moriá, que significa o quê? Deus proverá. Então, o Senhor já se revelara ali para Abraão, e o Templo de Salomão foi construído ali, no Monte Moriá. Lá em 1 Reis 6:28, ainda diz, né, que revestiu de ouro os querubins, revestiu de ouro o soalho da casa, até o chão, né, os querubins por dentro e por fora era tudo de ouro. Todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida. Então, tudo foi feito sob medida para o templo de Deus. Esse templo foi destruído pela Babilônia, né? E, enfim, foi tudo que eu já comentei no início da nossa devocional. E esse segundo templo, onde o rei Ciro fez com que, assim, devolveu todos os objetos sagrados, sim, deu também condições financeiras, na verdade, também fez doações para que eles pudessem começar o templo, mas nada tão significativo quanto todas as riquezas que o Salomão tinha. Mas o rei Ciro foi tocado pelo Senhor para que pudesse dar as primeiras condições financeiras para começar a construção desse templo. E foi em toda a sua simplicidade que ele começou a ser construído. A profecia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, por quê? Trata-se do Messias, Jesus, o Salvador da humanidade, que quando menino, ele foi apresentado nesse mesmo templo após Herodes tê-lo restaurado. Então, esse mesmo segundo templo,
esse templo ele demorou 19 anos para ser construído. Primeiro teve a construção do alicerce, depois, devido aos obstáculos que tiveram, as pessoas começaram a cuidar das suas casas, eles pararam e a obra ficou parada por 16 anos. E só depois, já no livro de Esdras, por 3 anos, já com o rei Atarxerxes, lá da Pérsia também, que também deu mais condições financeiras, mais riquezas e conseguiram construir o segundo templo, mesmo assim, olha, nessa simplicidade. Só que quando Jesus estava conosco, aqui o Herodes, ele já tinha, né, pegado o templo, já tinham reformado. E foi aqui no templo onde estavam aqui os fariseus, já os fariseus que a gente sabe, conhecem, né, que realmente não seguiam a Deus em espírito e em verdade, eles estavam aqui. E foi aqui que Jesus foi apresentado, foi aqui nesse templo que ao Jesus já adulto chegou e tinha lá aquelas bancas vendendo, né, e aí ele, enfim, ele ficou realmente irado e disse, nossa, aqui é o templo do Senhor, aqui não é o comércio, né? Então tem essa passagem que todos também já conhecem. E, enfim, a manifestação da glória de Deus não é algo mágico. Por quê? Porque, assim, quando Deus ele revelou no profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior que a primeira, assim que terminou a construção, todos os sacerdotes estavam esperando uma obra milagrosa, algo que acontecesse, que viesse do céu de uma forma mágica. E não aconteceu, pelo menos naquele momento não aconteceu. Então, às vezes, as pessoas ficam procurando fórmulas mágicas, ficam pedindo sinais do Senhor de formas mirabolantes para segui-lo, né? Só que a manifestação da glória de Deus nem sempre vem de uma forma mágica, porque essa manifestação, ela já ocorreu com a sua morte na cruz, né? Porque ele nos salvou. Teremos sim a grande glória do Senhor quando ele voltar para buscar a sua igreja e, enfim, sair já em outra devocional, onde nós veremos sim a glória do Senhor. A glória da segunda casa nos dias de hoje é a nossa vida, nossa nova vida em Cristo Jesus, contextualizando para os dias atuais, onde as pessoas que vivem as alegrias do mundo a consideram boa, porém uma felicidade vazia, passageira e que também traz muitas decepções, mágoas, tristezas, traições e felicidade vã. Mas ao aceitar a Cristo, concordam com essa passagem de Ageu 9, 2:9. A glória da segunda casa é muito melhor, porque agora nós temos o Messias, nós temos Cristo, e com Cristo tudo é muito melhor, pois nós nascemos de novo. Amém? Então, hoje essa mensagem é uma mensagem mais curtinha, só que é uma mensagem que nos traz a reflexão, porque nós devemos ter o nosso coração grato, nós sabemos que o Senhor já manifesta a sua glória através, né, do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, devemos colocar Deus como prioridade, nós devemos ter um ponto de equilíbrio, aquele momento de buscar o Senhor e aquele momento de cuidar dos nossos afazeres, mesmo que vocês continuem em espírito de oração. O que é continuar com espírito de oração quando você está nas suas atividades seculares? Óbvio que vão vir sempre situações que podem tirar a sua paz naquele momento. É onde você vai, busca o Senhor no seu coração e espírito. Às vezes não dá ali para parar, orar, ajoelhar, mas, Senhor, me dá o discernimento. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que responder agora, às vezes, a um cliente, a um funcionário, a um amigo, a um professor que tenta te colocar numa situação constrangedora, mas o Senhor vem e te dá sabedoria. Isso é viver em espírito de oração. É que em cada situação que você for, atitudes, decisões que você for tomar, busque a Deus e Ele vai te honrar. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Nós vamos nos purificar diante de Deus, ter um coração grato pelo seu sacrifício na cruz, agradecer, pois sua graça e misericórdia chegou até nós.
e já estamos vivendo a paz que excede todo entendimento, pois nós temos a Cristo. Amém? Nós vamos nos ajoelhar. Eu vou colocar agora um louvor para que todos possam agora orar, se purificar, né? Pedir perdão ao Senhor dos seus pecados, né? Porque nós pecamos em pensamento, palavras e ações diariamente, e só através do Espírito Santo de Deus conosco é que podemos realmente vencer o pecado. Amém? Então, todos agora, nós vamos dar uns 5 minutinhos para que todos possam se ajoelhar, orar, se purificar e nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Amém?